E aí, então, palavras-chave, termos mais importantes da escola nova, um dos termos mais importantes, na verdade, é a didática ativa. Ou seja, a didática ativa é o aluno é quem faz o direcionamento da sua aprendizagem. Não é o professor que direciona. O professor se afasta o máximo, dá condições, oferece, dá as bases, mas é o aluno que ativamente constrói a sua aprendizagem. A didática ativa, então, qualquer questão de prova que traga didática ativa está relacionada à escola nova, né? Então, interesse, criatividade, a liberdade desse aluno para construir o seu conhecimento. Tudo isso também é relacionado à escola nova. O importante não é o direcionar, é facilitar, dar espaço, dar condições, orientar, simplesmente. A valorização desse aluno como um ser livre, ativo e social, né? A aprendizagem pela descoberta, a partir dos interesses dos alunos, pelas experiências, né? Aqui foi quando surgiu os laboratórios de ciências na escola nova. Por quê? Porque agora não é mais a palavra do professor pela hierarquia que vai fazer aquilo ser verdade ou não. O aluno vai poder experimentar, ver se a água realmente pode ser sólida, gelo, ou líquido, água ou vapor. Ele vai experimentar isso para poder saber se aquilo é uma verdade mesmo, sem precisar simplesmente acreditar naquilo que o professor disse como verdade pronta, acabada. O professor é quem demonstrava isso na tradicional. Na escola nova surgiu então os laboratórios de ciências que o professor, que os alunos poderiam ativamente fazer experiências e descobrir os conhecimentos, sem precisar que ninguém mostre para eles simplesmente. Foi aqui também que surgiram os problemas, as situações problemas, né? Por quê? Vincular tudo aquilo que se aprendia na escola com a prática social. João tinha R$ 10, foi na feira, comprou R$ 3 de laranja, 5 de maçã, 2 de uva, quanto ele ficou? Ou seja, um probleminha, que hoje é muito trivial, comum, mas que surgiu aqui, na escola renovada, como uma tentativa de fazer com que os alunos pudessem associar o que aprendia na escola com a realidade social que fosse viver lá fora. Era pragmático, era muito prático a escola. Eu só aprendia aquilo que eu fosse usar. Enquanto a tradicional se aprendia muitas questões que eu nunca ia usar, na escola nova se aprendia só aquilo que realmente fosse usar. Acabou que simplificou muito o estudo, porque os alunos acabaram aprendendo questões muito diretas, muito objetivas, muito pontuais, e que essa formação geral intelectual eles acabaram ficando um pouco defasados em relação a isso, com certeza. Mas, de qualquer maneira, é tão pragmático, tão prático como os americanos são. Já que a escola é pragmática, a escola americana, ela traz esse pragmatismo como algo muito forte, intrínseco, inerente mesmo a essa escola. O aluno agora é sujeito da sua aprendizagem, o professor oferece as condições propícias, mas ele não é ele que é o centro, quem dá essa orientação. O aluno vai descobrir o conhecimento e se faz algumas críticas, se perde de vista o que se aprendeu e o que se ensinou, porque o aluno aprende aquilo que ele tem interesse, simplesmente. Ou o processo é mais importante do que o resultado. Então, a maneira como o aluno descobre, constrói conhecimento, é mais importante do que o conhecimento em si. Então, você acaba perdendo de vista o que se ensinou e o que se aprendeu, né? A renovada, como eu disse para vocês, são dois tipos: a progressivista e a não diretiva. Tudo isso que eu falei aqui é da progressivista principalmente. Por quê? Porque a progressivista foi a que foi hegemônica no Brasil, a que aconteceu efetivamente, a que foi predominante no Brasil. O ideário de John Dewey, né? Foi o educador americano quem fundamentou a escola nova, foi esse aqui, a progressivista, que no Brasil aconteceu de forma mais hegemônica, mais predominante. Enquanto a não diretiva, de Carl Rogers, foi uma escola que aconteceu, mas ela aconteceu em experiências esparsas, muito mais no ideário, muito mais no campo das ideias, muito mais essa perspectiva do que numa escola efetivamente real, concreta, né? Quais eram as ideias da escola não diretiva? Essas aqui.
Psicólogo humanista, Carl Rogers, fundador dessa escola nova não diretiva, ou renovada não diretiva. Escola nova não diretiva é a mesma coisa. Escola nova, escola renovada, movimento renovado, tudo isso é escola nova, né? Ele dizia o seguinte, que as pessoas, os alunos também como pessoas, eles tinham uma tendência natural a se desenvolver, uma essência, algo intrínseco, que ele nascia com aquilo. E que o professor deveria incentivar a autodescoberta, o aluno descobrir que tendência ele tem, qual é a sua essência, e ele vai aprender aquilo que ele tem interesse, que está de acordo com a sua essência, com a sua tendência. Não aquilo que a escola quer que ele aprenda, mas aquilo que ele quer aprender, que a sua essência pede. Então, se o aluno, se a tendência natural dele for para matemática, vamos ensinar então ele só matemática, que é o que ele quer aprender, que é o que ele tem interesse, que é o que ele tem como tendência. Se for a literatura, que seja então a literatura. Ou seja, ensina-se aquilo que o aluno tem como essência natural, como tendência, como, né, os seus interesses. Por quê? É uma escola muito voltada à psicologia. As questões da psicologia clínica são muito fortes nessa escola. Então, Carl Rogers, ele dizia que a função social da escola era a autorrealização desse aluno, ele se autorrealizar. Por quê? Ao estudar aquilo que ele tem como interesse, que está de acordo com a sua tendência, com a sua essência, ele vai se realizar, ser feliz como pessoa, né? As relações interpessoais são muito fortes nessa escola. Autodesenvolvimento, autodescoberta, autonomia é dessa escola. E as questões psicológicas são muito mais fortes. Então, é uma escola que não é pedagógica simplesmente, ela é psicológica, muito mais do que pedagógica. Portanto, o ideário psicológico, psicologizador, psicologizante dessa escola penetrou as escolas, claro. Mas a escola em si não foi hegemônica, não foi algo que aconteceu de forma ampla, abrangente. Então, quando se fala no Brasil de escola nova, que aconteceu mesmo na prática, eu falo dessa aqui, da progressivista, de John Dewey. Essa realmente aconteceu no Brasil de forma hegemônica e predominante. Pelo menos também nas classes mais ricas, com certeza, né? Que é uma escola cara, que precisava de materiais, de professores bem formados, de poucos alunos por sala, né? Então, ela realmente dava de estrutura física muito mais adequada, né? Mas a progressivista, não confundam progressivista com progressista. São coisas diferentes. Progressivista vem de progressivo. Progressista vem de progresso. São palavras que se parecem, se coadunam, com certeza. Mas progressivista é progressivo e progressista é progresso. Não confundam os dois. As provas sempre recorrem ao mesmo artifício de confundir o progressista com o progressivista, tá? Olha só. E aí, depois nós tivemos, a última liberal e conservadora que nós tivemos foi a tecnicista. Tecnicista surgiu nos anos 60, mas anos 70 foi o auge dela, né? A ditadura militar. A inspiração dela é o behaviorismo de Skinner, que é um psicólogo americano que fundamentou teoricamente o tecnicismo. A primeira LDB já veio tecnicista, inclusive, né? O que é tecnicista? A técnica é o mais importante. Eu vou ensinar para os alunos, no tecnicismo, as regras, as técnicas, o como fazer, os procedimentos simplesmente. Não vou ensinar os conceitos, não vou aprofundar nessas questões, porque essa construção de conceitos, eu posso ter alunos na sala de aula que constroem de forma diferente. Se eu ensinar só a técnica, só a regra, como por exemplo, eu vou ensinar a fazer a divisão. Eu vou ensinar a fazer 34 para dividir por 12. Ao invés de ensinar conceitos que se relacionam com a divisão, por que eu multiplico em divisão, por que eu subtraio em divisão, ao invés de fazer isso, eu ensino só a técnica. Eu ensino só a regra. Porque ensinando a técnica, todos os alunos sabem a mesma coisa, ao mesmo tempo e do mesmo jeito. Em matemática, eu tenho aqui então a mesma resposta com todo mundo.
Se eu for ensinar a construir conceito, cada um vai querer fazer de sua forma diferente. Essa é a ideia tecnicista. Então, para isso, ensina-se a técnica, ensina-se a regra, o superficial, apenas observável, o que está à vista, somente. Porque isso garante uma produtividade, eficiência, eficácia, produtividade. Eu sei o que eu ensinei e eu sei o que se aprendeu. Então, isso se dá, você tem um controle sobre o que se ensina e sobre o que se aprende quando eu foco o ensino na técnica, na regra, e não nos conceitos, né? É esse o foco, o princípio máximo do tecnicismo, né? Então, nesse sentido, Skinner, ele criou um método que fundamentou o tecnicismo, chamado de instrução ou ensino, mas é mais conhecido como instrução programada, que foi um método de ensino que Skinner criou, né, que tinha isso como base. Ensinar só o superficial, só o que está mais em cima, só a técnica, só a regrinha mesmo. Porque isso garante a produtividade, garante o controle sobre o que se ensina, sobre o ensino e também sobre a aprendizagem. Então, instrução programada é um método do tecnicismo criado por Skinner, behaviorista, comportamental, né, que traz esse controle do que se ensina e do que se aprende por meio de um método que só a regra, só a técnica é tida como o centro desse trabalho pedagógico, né? E aí nós tivemos dois acordos na década de 50 e 60. O PABAI, que é o Programa Americano Brasileiro de Apoio à Educação Elementar, o PABAI, que é um programa de financiamento que os Estados Unidos fizeram para o Brasil. Eu vou financiar a educação brasileira, desde que a educação brasileira seja de acordo com o tecnicismo, né? Por quê? Porque os Estados Unidos, nós tínhamos agora indústrias multinacionais aqui no Brasil. E aí as indústrias queriam mão de obra, simplesmente. Não queria aluno que fosse criativo, que pensasse, que fizesse, que descobrisse conhecimento, não. Aluno que executasse regras, normas, que fosse produtivo, técnicas, apenas, soubesse o essencial para trabalhar nessas indústrias, nessas empresas. Então, os Estados Unidos precisavam de mão de obra aqui no Brasil. Por isso ele financiou a educação brasileira desde que ela seguisse a linha tecnicista de Skinner, né? Que é o PABAI, é um acordo, é um programa americano brasileiro de apoio à educação elementar, que financia a educação brasileira desde que a educação brasileira seguisse a linha tecnicista. E o MEC e o ZEID, um acordo entre o MEC e o ZEID, uma agência americana de fomento à educação e pesquisa. Também estruturou o curso superior, o ensino superior, também com base no tecnicismo. É compatível com o militarismo, com certeza, e a preparação é de mão de obra que soubesse a técnica, a regra apenas, para executar, né, o que as empresas precisavam, de executores. Porque essa multinacional, nos seus países de origem, a educação sim, era a educação que o aluno pensava, raciocinava, criava, descobria, né? Aqui não precisava disso, só precisava de um aluno técnico, que soubesse executar a parte dele, a técnica, a regra, somente, né? O importante não é o conteúdo em si, mas a técnica, a forma. Não é o conteúdo, mas a forma. Como que eu vou aplicar essa técnica? Isso era feito em matemática, eu mostrei aqui um exemplo, mas em história também. Em história, todos os alunos aprendiam do mesmo, só as técnicas básicas ali, e decoravam aquilo, e aplicavam na prova, né? E eu tinha uma prova de história com 20 alunos com a mesma resposta. História é descritivo, é interpretativo, mas os alunos faziam a mesma resposta porque condicionado, o condicionamento de Skinner, né? Condicionado, controlado a dar a mesma resposta, né? Então, porque isso é produtivo, eu tenho um controle sobre o que se ensinou e sobre o que se aprendeu, né? Nesse sentido, então, nós tínhamos o tecnicismo. E aí, então,
a gente teve comportamento modelado, moldado, também são palavras-chave do tecnicismo. Modelar comportamento, todo mundo dê a mesma resposta. Moldar o comportamento por meio de técnica específica. A didática, massificação, a reprodução, modelagem, moldagem, tudo isso é ligado à pedagogia tecnicista, à escola tecnicista, né? E aí, nós tivemos, então, década de 80, nós tivemos educadores com uma orientação marxista, muito vinculados, muito influenciados pelas teorias crítico-reprodutivistas, que é Bourdieu, Passeron, Althusser, né? Bowles e Jeans, que trouxeram ideias de contestação, questionamento, de crítica à sociedade capitalista e à escola nesse contexto também. Então, as progressistas, que são as transformadoras, são as de esquerda, que são voltadas para os interesses da maioria da população brasileira, que são os pobres, os trabalhadores, emancipar esses pobres. Anos 80, principalmente, quando se teve a abertura política, né? E aí elas não se institucionalizaram, ou seja, as tendências de esquerda, as progressistas, não são institucionais. Por quê? Elas fazem críticas ao Estado brasileiro, que é capitalista. Então, como que as escolas podem ser institucionais, oficiais, formais, sendo que o Estado é capitalista e elas fazem críticas a esse Estado? Portanto, elas aconteceram? Sim, e acontecem. São importantes? Com certeza, mas principalmente na formação de professores, nas escolas públicas, nos sindicatos, associações, não na questão oficial, que o Estado é capitalista e são tendências de esquerda, que são tendências mais progressistas de esquerda, que fazem críticas à direita, ao conservadorismo desse Estado. Então, são tendências de esquerda transformadoras. A primeira delas é a libertadora de Paulo Freire, né? É libertadora por quê? Ela quer emancipar, libertar o indivíduo da sua condição de oprimido, oprimido pelo sistema capitalista, explorado. Então vamos libertar o indivíduo pela educação dessa condição dele, né? Então, em primeiro lugar, ele começou com a educação de adultos inicialmente, uma educação popular, né? Que estava centrada no temas geradores. O que são temas geradores? São temas que são extraídos da prática social, como corrupção, como baixos salários, exploração econômica, o fato de um trabalhador construir um prédio de apartamentos luxuosos e não ter onde morar, e morar em favela, são temas geradores, que se fazia uma discussão, uma roda, desses temas sociais, né, sociais, que faziam críticas ao capitalismo e ao sistema desigual. Os trabalhadores faziam essas críticas numa rodinha. O professor não era aquele que ensinava aos alunos simplesmente que eles estavam sendo explorados, não. Esse professor, ele era o catalisador. Ele mediava a discussão. Ele dizia quem ia falar, quem não ia, quais são os temas que iam colocar. Ele organizava a discussão, trazia o problema, trazia o tema gerador para ser discutido, mas ele mesmo não ensinava de forma direta, não tinha uma didática. Não tinha uma didática porque não tinha um professor com papel claro, definido. Então não tinha uma didática. Ele sentava na roda, era igual aos outros, ele não era diferente, não estava acima, não vinha com a perspectiva de que eu vou mostrar para vocês, não. Ele simplesmente organizava a discussão de modo que os alunos pudessem seguir aquela linha da crítica, né, e seguisse esse tema. Então, foi um ensino informal, por quê? Ele aconteceu principalmente debaixo de árvores, nos canteiros de obras, nas fábricas, nas cooperativas de costureiras, etc., no lugar onde estavam os trabalhadores. Então, ele acontecia nesses lugares informalmente, né? Informalmente,
essa educação era feita, fazia essa discussão desses temas, os alunos, pela discussão, chegavam a uma conclusão de que o capitalismo, o sistema, estavam explorando, né, eles como trabalhadores, como pessoas. Então isso emancipava, isso libertava essa consciência de que a sua classe era oprimida. Essa consciência era, para Paulo Freire, algo libertador, que libertava os indivíduos, emancipava os indivíduos. Depois de fazer essa discussão da questão social e econômica que eles estavam inseridos, aí sim que essa discussão desembocava em palavras geradoras, em textos, que aí ia se fazer uma alfabetização com aquilo que foi discutido, né, social, ali como tema gerador, e se alfabetizava de acordo com o que foi discutido, com os temas, assuntos, tópicos que foram discutidos. Portanto, se fazia primeiro uma leitura de mundo para depois se ler a palavra. Então, ou seja, a educação dele é uma educação que libertava o indivíduo da sua condição de oprimido, que primeiro aconteceu na escola informal, debaixo de árvores, canteiro de obras, na roça. Depois, as ideias dele foram incorporando a escola pública, né? Ele foi exilado, quando voltou ao Brasil em 80, já voltou com ideias mais voltadas também, essas ideias adaptadas, adequadas à escola pública, né? Porque também trabalhava em escolas as escolas que recebiam os filhos da classe trabalhadora. Portanto, uma escola que combatia o autoritarismo, combatia a educação bancária, que a educação bancária é a educação tradicional, em que o professor faz o depósito nos alunos desse conhecimento e saca na hora da prova. Então, como fosse um banco. O ensino informal, social e político, né? Enquanto a libertária, que se parece, ó, as duas palavras se parecem, mas só que libertária, ela traz uma ideia de liberdade acima, além dessa libertadora. Por quê? Porque trabalha com autogestão pedagógica, soberania, quebra de qualquer vínculo com a rede, com o sistema. Uma escola que é soberana, sozinha, que ela decide tudo, o que vai ser aprendido, o como vai ser aprendido, de que forma, de que maneira, para quê, os objetivos, os métodos, tudo a escola decide sozinha. Autogestão. Ela vai se autogerir. É uma escola, né, que vai se gerir sozinha, sem que ninguém diga. Então lá se aprende o que quer, quando quer, por motivos diferentes. Se faz as deliberações do grupo. O grupo ele se reúne, decide coletivamente, sem um poder central, sem um diretor, sem um professor, sem um sistema, uma secretaria de educação, um governo que mande o currículo pronto. Não tem isso. A escola se decide sozinha, se organiza sozinha para poder trabalhar com os seus alunos, né? Então, ou seja, autogestão pedagógica, término de qualquer burocracia, vínculo com o Estado que é dominante, nada disso. É uma escola autônoma, soberana, na verdade. Não é mais do que autônoma, é soberana. Uma escola que luta contra a burocracia estatal e o controle e o poder central desse Estado na escola. E aí, por último, nós temos a tendência crítica social dos conteúdos. O próprio nome diz, faz uma crítica social por meio dos conteúdos. Então, qualquer conteúdo que eu vou ensinar na escola pública, ele é feito uma crítica à sociedade, usando para isso os conteúdos. Em matemática, em geografia, em história, em física, em química, em português, seja qual for. Qualquer conteúdo, eu uso o conteúdo para fazer uma crítica social. Então, é inspirado em Karl Marx, em seu materialismo histórico-dialético, né? Valoriza a educação pública, a escola pública, porque é uma tendência feita para a escola pública, né? Para que os alunos da escola pública tenham conteúdos, que eles saibam os conteúdos, que eles tenham conhecimentos sistematizados, atuais, críticos, científicos, mas que eles tenham essa bagagem de conhecimento
Só que não é algo que eles simplesmente aprenderam para fazer uma prova, ou só decoraram aquilo ali. Não. Ele aprendeu o conteúdo e a partir dessa aprendizagem, ele faz tudo aquilo que ele aprende por trás, tem uma crítica social. Se for em geografia, ele vai aprender por que a cidade tem um centro e uma periferia, por exemplo, e quais são as diferenças entre os dois. Se for em história, por que os heróis nacionais são sempre da elite, por que o povo nunca fez uma revolução, né, que pudesse, pelo povo, e sim, tudo que o Brasil passou historicamente foram as elites que fizeram. Ou, em português, por que tem uma língua formal que é tida como a mais importante, que os ricos usam, e uma linguagem informal ou coloquial que os pobres utilizam? Tudo que se for aprender tem-se uma crítica social. Qualquer conteúdo que se for aprender nessa escola se faz uma crítica, né? Então, é uma escola de qualidade para o povo. É José Carlos Libânio. Ele defende o domínio sólido dos conteúdos vivos, não abstratos, ou seja, concretos, bem ligados à prática, indissociáveis dessa realidade, né? Então, ou seja, não é algo que você vai simplesmente aprender para fazer a prova, mas é algo que está ligado, vinculado dessa prática, dessa realidade concreta, vivo, científico, não é senso comum, né? Por quê? Ele diz o seguinte: o aluno chega na escola com a síncrese, que é um conteúdo sincrético, bagunçado, desorganizado, não sistemático, síncrese, né? É a síncrese. A escola faz o quê? Uma análise, coloca em xeque aquilo que o aluno trouxe. O senso comum está na síncrese. Vamos analisar e ver se aquilo que você acha realmente é certo, é verdade, é generalizável, é científico. Vamos analisar esse seu achismo aqui. Análise. Da relação da síncrese com a análise, gera-se a síntese, que é o conteúdo científico, não abstrato, vivo, concreto. Ou seja, o aluno transformou a síncrese em síntese. Por quê? O que acontece nas escolas? O aluno tem um senso comum, ele deixa em casa o senso comum, decora conteúdo para fazer a prova. Quando sai da escola, ele explica o mundo pelo senso comum ainda. Ou seja, ele não avançou pela escola em relação àquilo que ele achava. Ele permanecia na síncrese. E Libânio disse que a escola tem que fazer esse caminho aqui. Tem que considerar o que os alunos acham, as opiniões deles sobre os assuntos, fazer uma análise disso para chegar na síntese, que a síntese é um conhecimento científico, vivo, atual, concreto e crítico, principalmente, né? E Libânio é o principal autor que fundamenta essa teoria, muito presente na educação pública, na escola, como uma tentativa de trazer uma perspectiva de esquerda, de educação de esquerda para a escola pública.